Estão me perguntando o que vai ser esse negócio da Corporate School. Deixa eu explicar. Há algum tempo atrás, eu era professor de planejamento de negócios na PUC-Rio e eu levava os meus alunos para conhecer as empresas. Então, fui visitar empresas como Embraer, como L'Oréal, e a gente aprendeu muito nessas visitas. Porque não é só a chifra, né, a diversão de conhecer uma fábrica por dentro, uma fábrica icônica, né, por dentro, mas depois a gente conversava com os principais executivos lá, com o pessoal do corpo de trabalho, batia papo, via as estratégias. Às vezes, a maneira como você vê uma estante ser organizada ou uma metodologia para controle de estoque, e coisas simples que às vezes você simplesmente de olhar, você diz, cara, eu posso usar isso na minha empresa. Então, os alunos se interessavam. Depois eu comecei a levar empresários. E aí os empresários, eles conseguem fazer o vínculo na hora, né? Porque estudante ainda não entrou no mercado de trabalho, mas o empresário já sabe onde aperta o sapato para ele. Então, quando ele vê uma ideia interessante de uma empresa que é bem sucedida, ele consegue aplicar rapidamente. Então daí veio a ideia da Corporate School. Eu mandei uma mensagem para alguns conhecidos e imediatamente tive retorno e falei, cara, então vamos fazer. E aí montei. Então vamos montar essa primeira edição agora dias 9 e 10 de dezembro. Vão ser 2 dias de imersão. Começamos às 8 da manhã no AquaRio, que é o maior aquário marinho da América Latina. Vamos falar direto com o Marcelo Spielmann, que é o empresário que criou o projeto, que executou o projeto. Ele falou comigo que teve 10 anos aí de dificuldades que teve que ultrapassar, porque é um equipamento de visitação pública, né? Embora seja 100% privado. E o cara é biólogo, ele é o maior biólogo brasileiro nesse momento, tanto que um dos livros que ele fez, editor de vários livros, um dos livros que ele fez, que é Peixes Marinhos do Brasil, é usado como referência para a fauna marinha brasileira, né? E o último livro dele, que é justamente a saga para ele montar o AquaRio, e a gente vai ver isso lá em loco, né? Então vamos visitar as instalações, vamos ver, por exemplo, como é que eles fazem a manutenção dos tanques, que não dá para tirar tubarão, botar na geladeira enquanto conserta o tanque, né? Como é que eles fazem a parte de recrutamento, seleção, que é uma coisa interessantíssima, porque são pessoas muito especializadas, né? Mergulhador e biólogo você não encontra assim no vagas.com. Então nós vamos conversar com ele. Depois de lá do AquaRio nós vamos para Granado. Granado é outro case fantástico, é uma empresa centenária, foi criada em 1800 e tal, pela família Granado, e continuou com 2, 3 lojas ao longo de décadas, até que o pai da Cici, que é a atual executiva, comprou a marca e começou uma expansão. E quando a Cici assumiu, então de 2003 para cá, aí a empresa bombou, né? A Cici foi minha colega em Harvard, então eu vi essa mudança acontecendo. Começou em 2013, ela começou a lançar as primeiras versões internacionais. Então tem loja hoje em Paris, em Nova York, em 10 países da Europa. Ela vai contar como é que é pegar uma empresa centenária que já estava ali estabelecida, funcionando. Como é que você fala assim, cara, muda, né? E como é que ela fez para fazer isso e o que aconteceu para ela poder ter qual modelo que ela usou para essa expansão. Depois de lá nós vamos para Stone Pagamentos, os caras da maquininha verde, limão, que conseguiram em 4 anos fazer a fintech de maior sucesso no mundo. Então, André Street, que é o presidente do conselho administrativo, o fundador da empresa, foi meu sócio na Braspag. Esse foi o cara que eu investi nele na época que ele me mostrou um PowerPoint, e foi um dos maiores cases de empreendedorismo na época do Brasil. Nós fizemos, em 4 anos também vendemos a Braspag na época por 25 milhões de reais para a Cielo, que hoje é o principal concorrente. E o mais engraçado, que aí depois ele montou a Stone, que está aí, fez um IPO, uma oferta inicial de ações na Bolsa de Nova York no ano passado, está valendo mais de 9 bilhões de dólares, com B mesmo, bilhão. Entendeu? E assim, ele e o sócio deve ter uns 3 bi e ainda não fizeram nem 40 anos, para você ter ideia. Então, ele vai falar pra gente como é que foi essa saga, o que levou, como é que é esse crescimento estúpido, né, de grande que eles vêm fazendo, tudo seguido de valores e princípios. Eu conheço, assim, eu ponho mão no fogo para esse cara. Então nós vamos conhecer a Stone por dentro, vamos conversar com o André, vamos ver o que levou ele a esse sucesso todo, vamos aprender. Como eu te falei, às vezes um insight desse cara pode ser, já paga todo o investimento. E depois da Stone nós fechamos na Nazajon, vamos conhecer a 6ª maior empresa de software contábil do Brasil, vou mostrar para vocês as instalações, vamos falar com o corpo diretor e terminamos fazendo uma análise do dia. No dia seguinte, na terça-feira, nós acordamos no grupo Sabenalto.
Sabenalto é uma rede de 13 concessionárias Chevrolet e tem outras de outras marcas no grupo. E também é uma empresa que está na segunda geração e o presidente da segunda geração, que é o Herzl Benez, vai mostrar para a gente, não só os bastidores de uma concessionária, que tem coisas interessantíssimas, né? Como é que eles agendam a manutenção dos carros, como é que eles atendem os clientes, como é que eles têm que seguir as diretrizes de um licenciador, no caso da Chevrolet, né? Sendo concessionária, mas como é que pode cada um ser diferente dos demais. Então vamos abordar um pouco essa coisa do como pode ser diferente quando você tem que ser igual. E por que ele tem... E como essa pequena diferença, essa pequena flexibilidade conseguiu fazer com que ele crescesse enquanto os outros não cresciam tanto. Eles são a rede que mais cresceu, mesmo depois de sucessivas crises. Então, vamos conversar com eles. Depois dali, nós pegamos uma van executiva e vamos para a fábrica da Limpano, a nova fábrica deles, super moderna. Vamos ver como é que funciona. Não sei se a Limpano é esse pessoal que faz esponjinha verde, paninho furadinho, mas são líderes de inovação num mercado mega concorrido. Então, nós vamos conhecer a fábrica, vamos ver os processos, vamos ver como é que eles funcionam. Depois vamos sentar com Alex Buchheim, que é o cara que toca, é o filho do fundador e principal executivo hoje em dia, e ele vai contar pra gente como é que funciona, muitas viagens à China que ele faz para aprender coisas, mas que ele fabrica aqui, como é que ele faz para fabricar aqui e ter um preço competitivo de gente que está importando da China, por exemplo. Então isso é uma informação bem interessante para quem está com concorrentes internacionais. Vamos ver processo de fabricação, vamos ver, como eu falei, às vezes um insight sobre a maneira como ele faz o controle de estoque, como ele faz o controle da distribuição e por aí vai. Depois da Limpano, nós voltamos para cá e vamos visitar ninguém menos do que a Arteplan, que é a 6ª maior agência de publicidade do país, mas é a primeira, é a número 1, 100% nacional. É criadora de marcas icônicas, como, por exemplo, o Rock in Rio. Nós vamos falar com o diretor de relações com o mercado, ele vai mostrar para a gente a agência, vai falar para a gente do modelo de negócio, e nós terminamos o dia então fazendo uma avaliação desse segundo dia e das visitas como um todo. Eu vou estar presente com vocês o tempo todo, vamos conversando, vamos batendo papo, trocando ideias. Será um grupo de apenas 10 empresários, não cabe mais do que isso no grupo, então seremos 10 empresários visitando, mais eu e mais um pequeno staff que vai comigo, vamos filmar os eventos, depois eu vou disponibilizar as anotações. E então não só 2 dias de interação entre empresários e comigo, mas também vendo algumas das empresas mais icônicas, mais emblemáticas do Rio de Janeiro. Se você tiver interesse em participar, entra lá no site claudionazajon.com.br, clica no link Corporate School e se inscreve, que as vagas estão acabando e aí não tem como crescer. E assim, não dá para fazer mais edições, de repente no ano que vem dá para fazer outra, mas esse ano não dá para repetir, não vou ficar visitando a mesma empresa o tempo todo. Então é uma oportunidade meio que única, né? De repente eu até faço outra no ano que vem, mas essa é a primeira, essa é a única e assim, essa é a tua oportunidade de conhecer por dentro empresas interessantíssimas e aprender e aplicar no teu negócio. Estou facilitando o pagamento até 12 vezes e assim, se você tem uma empresa que está funcionando, vá por mim. Às vezes um insight, uma coisa que você vê pode ser útil para você aplicar na tua empresa, já paga um investimento. Aconteceu comigo em todas as vezes que eu fiz visita, todas. E olha que eu já visitei a mesma empresa várias vezes. Então vai ser um prazer estar com você lá. Se você quiser mais informação, entra lá no site, tem tudo lá. As empresas que a gente vai visitar, o que a gente vai ver e todo o resto. Então claudionazajon.com.br, procura lá o link da Corporate School e faz a tua inscrição. Nos vemos lá.